aparecendo. Agora apareceu? Apareceu. Bom, o tema aí que eu pretendo falar, né, é a respeito de saúde mental na pandemia. E acho que foi um desafio fazer essa aula, até por conta disso, né, desse tema. Esse é um tema que está sendo muito falado nos últimos meses. Então, desde que a gente começou a ouvir falar de uma pandemia que estava acontecendo lá do outro lado do mundo, aos poucos começou a aparecer aí um debate sobre como que isso iria influenciar a nossa saúde mental, como que já estava influenciando. Então, esse é um tema que a gente vê em lives, em jornais, em qualquer conversa aí de corredor, porque a pandemia acabou afetando todos nós de alguma forma, alguns mais, outros menos, mas todos fomos afetados, inclusive eu, né? Obviamente, inclusive eu. E então essa não vai ser uma aula em que eu vou trazer respostas sobre como que a gente tem que fazer, como que a gente tem que levar esse período para que a gente não enlouqueça de vez. A proposta dessa fala é trazer algumas questões, questões que talvez possam nortear o nosso caminho, né? E acho que nem os marinheiros de antigamente, que não tinham muitas ferramentas, né? Eles se guiavam aí pelas estrelas apenas. Quem sabe se a gente também tiver um guia, pelo menos a gente consegue passar por essa tempestade sem se jogar no mar de pânico ou sem afundar o barco, né? E aí, pensando nisso, eu trouxe aqui um quadro, né, que conta sobre uma passagem da Odisseia, que é quando Ulisses e a tripulação estavam em alto mar e eles iam passar por uma área que era conhecida pelas ameaças aí dos cantos das sereias, né, que hipnotizavam e encantavam os marinheiros a ponto de todos se jogarem no mar. E o que Ulisses fez quando eles estavam se preparando para entrar nessa região foi que ele ordenou que todos os marinheiros tampassem os ouvidos com cera, mas ele estava curioso, ele queria ouvir esse canto das sereias. Só que ele sabia que ele não iria ele não iria ter condições de resistir a esse canto, ele provavelmente iria querer se jogar no mar. Então ele pediu que lhe amarrassem no mastro do navio. E assim fizeram. Então, Ulisses, a embarcação passou aí pela região, Ulisses ouviu o canto das sereias, tentou se desvencilhar para pular no mar, mas não conseguiu, né? Eu trouxe aqui essa passagem porque falar de saúde mental não tem nada a ver com encontrar formas de conter os nossos sentimentos ou de evitar pensamentos específicos ou de conseguir ter aí um autocontrole a ponto da gente não sentir emoções humanas. Não tem a ver como ser um super-humano ou um robô. Tem a ver com conseguir ser humano. Isso é sentir tudo que faz parte da nossa existência, mas tentando reconhecer as nossas fragilidades, as nossas capacidades, encontrando formas de navegar aí diante de adversidades que sempre vão existir. Então, como esse é um tema que está sendo muito explorado, eu vou passar por alguns aspectos teóricos ou mais técnicos, mas eu vou trazer um pouco, na verdade, do meu olhar, que é muito particular, até porque eu acho que é complicado a gente falar de saúde mental de um jeito muito distanciado do que é uma vivência mesmo emocional. Então, eu vou trazer o meu olhar, que ainda está, na verdade, em processo de construção. E aí, antes de entrar, né, na parte da pandemia, da saúde mental, eu quero passar por alguns conceitos bem básicos, mas só para a gente estabelecer um solo comum para aprofundar a partir daí, né? E o primeiro é a saúde. A gente fala muito de saúde, mas do que a gente está falando quando a gente usa esse termo, né? Quando o nosso corpo funciona bem, ele reage aos nossos comandos, né, de um jeito meio automático, né? Então, se eu vou andar, eu normalmente não preciso pensar, vou, né,
levantar o pé direito, colocar ele aqui nesse lugar, e aí eu vou trocar o peso, e eu vou puxar o pé esquerdo, né? O corpo só vai, ele funciona. E só que isso também não resume saúde. O corpo funcionar por si só tem a ver com funcionalidade, não tem a ver só com saúde. A saúde tem, eu quero chegar, né? A saúde tem muito mais a ver com uma conjunção aí de diversos fatores, né? É a funcionalidade do meu corpo, do jeito que ele é, na etapa da vida que eu tô, com os meus desejos, com como que eu quero me realizar no mundo. Então, na verdade, a saúde, né, é algo que a gente faz uso para que a gente possa se colocar no mundo de um jeito que venha a satisfazer ou tentar satisfazer nossas aspirações, os nossos desejos, para que a gente possa também exercer a nossa autonomia. Quando tem alguma coisa de errada que pode ser um problema para a nossa saúde, aquilo fica lá latejando, doendo, incomodando, né? É que nem para quem já passou um dia inteiro com um sapato que está pegando no dedo, no pé, isso atrapalha, restringe as nossas formas de viver o dia, porque fica incomodando o tempo inteiro, né? E o que eu quero destacar aqui, então, é que quando eu falo de saúde, eu não estou dizendo que é algo que é só localizado no corpo. Eu estou querendo dizer de algo que de como que a gente sente o nosso corpo também. Né? Muitas pessoas podem ter aí limitações e dificuldades e até doenças crônicas, mas ainda assim conseguir lidar e enfrentar essas situações, né? Esses cenários sem que isso fique latejando o tempo inteiro e atrapalhando a existência, né? Então, lá atrás, a OMS definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doenças, né? Essa é uma definição que já aponta aí para o nosso tema de hoje, para a saúde mental, mas é uma definição que recebe algumas críticas por conta desse termo específico aqui, né? O completo, né? O Huber vai colocar aí em 2011, né, que essa definição vai minimizar o papel da capacidade que o ser humano tem em lidar com desafios de ordem física, emocional, social, de um jeito autônomo, e não vai reconhecer, né, a partir dessa definição, que as pessoas são capazes de viver com uma sensação de bem-estar e de realização, mesmo quando sofrem de alguma condição crônica ou deficiência. E se a gente parar para pensar, né, mesmo antes dessa pandemia, quando que a gente vive em um completo estado aí de bem-estar físico, mental e social, né? Acho que a gente nunca consegue atingir um patamar desses. É algo que fica muito idealizado e que, por mais que de repente possa nortear ações, né, em planos de política de saúde, se distancia do que é uma vivência humana normal. Entrando então agora na parte da saúde mental, né? Se a saúde física não tem uma definição universal definitiva, né, que dirá a saúde mental. Mas da mesma forma que a saúde, de uma forma geral, a saúde mental não está associada só com a ausência de transtornos mentais, né? Saúde física não é só a ausência de uma doença orgânica e a saúde mental também não é só a ausência de um transtorno de uma doença mental. A saúde mental também está muito mais associada a uma capacidade de experimentar bem-estar, de tentar manejar aí adversidades e conflitos internos ou externos, né? Tentando reconhecer quais são as nossas particularidades, limites, dificuldades, experimentando aí alguma satisfação em estar vivo e se relacionando com o mundo à nossa volta e as pessoas ao nosso redor. Aqui eu destaquei, né, a parte de adversidades e de conflitos, porque a gente já parte do pressuposto que eles vão fazer parte da vida, né? E que a questão não é a existência ou não deles, mas sim como que a gente vai conviver com eles. E aí, vulnerabilidades do ponto de vista emocional, né, não significam uma patologia, mas chamam a atenção e demandam cuidado, assim como uma condição física, né, pode não imobilizar a pessoa como um todo, né,
ter aí alguma vulnerabilidade do ponto de vista emocional não vai necessariamente representar um transtorno, mas é algo que demanda atenção, né, que vai aos poucos representando sobrecargas para o indivíduo. E antigamente, né, a gente tinha uma definição aí de loucura e de sanidade muito mais confortável do que a gente tem hoje. Mas muito mais distante também da realidade, né? A loucura era algo que estava lá localizado num outro que estava muito longe de mim, um outro que ficava lá com a camisa de força no manicômio, né? E quem estava do lado de fora dessas instituições podia ficar tranquilo, porque estava livre dessa sina, né? E hoje em dia a gente entende na psicologia que não é exatamente desse jeito, né? Que, na verdade, todos nós, sem exceção, funcionamos, ora, um pouco mais conectados com a realidade, né, externa, com o mundo e com as pessoas, e mais conectados também com nós mesmos, né? Com o nosso mundo interno, e em outros momentos a gente pode funcionar de um jeito um pouco mais desconectado disso tudo, né? Quando a gente dissocia um tanto da realidade ou de partes de nós mesmos. Então, é uma definição que fica muito mais dinâmica, né? E que envolve aí um olhar para o funcionamento psicológico de todos nós, não um olhar que vai apenas classificar, né, quem que está de um lado ou de outro de uma suposta linha aí imaginária. Isso quer dizer que, né, não é porque eu não estou internado, que eu não estou aí num sofrimento patológico, que eu estou bem necessariamente, né? Do mesmo jeito que quem de repente tem aí um diagnóstico, precisa de internação, não quer dizer que tá totalmente impossibilitado de recuperação ou que não tem aí núcleos saudáveis. Essa definição, ela vai realmente lançar um olhar para questões sutis do nosso funcionamento, né? Muitas pessoas hoje em dia podem estar funcionais, né? Mas ainda assim vivenciarem níveis elevadíssimos, né? De ansiedade, de sintomas depressivos, né? E hoje em dia existe, acho que sempre existiu, hoje isso permanece, né? Um grande empecilho para que a gente crie espaços de cuidado da saúde mental, que é uma ideia que o sofrimento humano está associado a uma fraqueza, algo que eu conseguiria me livrar, mas eu não o faço, porque eu não quero ou porque eu sou fraca, né? Quando a gente vê alguém que tem câncer, por exemplo, né? O que normalmente acontece é que tem toda uma rede de apoio social e familiar que se mobiliza, né? Aquela pessoa recebe muito afeto e ela fica num lugar até especial, né? Para a família. Agora, quando alguém sofre aí de algum transtorno mental, né? Ou quando alguém vai vivenciando sintomas aí depressivos, por exemplo, isso é visto de um outro jeito, né? Normalmente ocorre um isolamento, as pessoas mais próximas têm muita dificuldade de compreender o que está acontecendo, né? Não é algo visível, não é algo palpável, mas é algo que influencia o dia a dia daquela pessoa de uma forma significativa e de quem está ao redor também, né? A gente já, não sei se vocês já escutaram falar, né? Mas eu já ouvi falar, né, de que às vezes ter depressão, né, ou ter aí algum sofrimento significativo mental, pode estar associado à ingratidão, né, não reconhecimento das coisas boas que se tem. E esse tipo de perspectiva vai realmente minando possibilidades de compartilhamento, né, dos sentimentos e dessas questões mais associadas ao nosso fórum íntimo. Então, se em termos da saúde física, né, a gente poder fazer uso do nosso corpo é manifestado nas nossas atividades, né, no nosso, em como que a gente se coloca no mundo, né, como que a gente vai perceber aí indícios de que a nossa mente está funcionando bem, né. E aí eu compartilho muito do que a Fer trouxe na semana passada, né, é um olhar aí para a criatividade humana, né,
A criatividade é um grande sinal de que nosso funcionamento mental está aí acontecendo de uma forma sadia, e é algo que a gente vai vivenciando, né, em qualquer etapa da vida, não só na infância, mas na adolescência, na vida adulta, na velhice. A gente vai experimentando e usando da nossa criatividade de jeitos diferentes, né? A criança, às vezes fica mais nítido na criança que está bem, né? Que consegue brincar, porque ela para, ela senta, ela brinca de faz de conta, ela cria mundos imaginários, né? Talvez a gente não brinque como crianças brincam, mas a gente vai usando da nossa criatividade de outros jeitos, né? Tanto em atividades diversas, tipo desenho, dança, música, até na criação de uma aula, em conversas mesmo, né? Nas nossas relações. Então, existem diversas maneiras da gente usar da criatividade. E é um jeito da gente ir testando como que a gente consegue se colocar no mundo e desenvolvendo até recursos que a gente tem para enfrentar adversidades. A criatividade sempre vai acontecer quando eu tenho, às vezes, duas ideias que não estão conectadas e que, de alguma forma, eu consigo traçar um elo entre elas e uma terceira coisa se forma, né? Eu vejo muito na internet, assim, né, que a NASA tem que estudar o brasileiro, né? Que o brasileiro precisa ser estudado, porque cada coisa que a gente inventa, né? E acho que não é à toa que a gente viu aí um surgimento de memes por conta da pandemia, né? Uma enxurrada de memes e de piadas a respeito do que a gente está vivendo na pandemia, porque é uma situação tão desesperadora, né? Que acho que desperta essa necessidade da gente usar dos nossos recursos, de usar da criatividade. Mas eu acho que talvez não seja nem à toa o fato do brasileiro ser considerado assim, né, um povo muito, muito criativo. Talvez seja, eu trouxe aqui uns exemplos que eu achei na internet dessas criatividades, né? Talvez seja também, talvez seja uma forma da gente tentar sobreviver num contexto muito árido, né, na nossa situação atual, aqui nacional, né? Enfim, a criatividade ela vem aí atender um convite que já era dado na vida, né, mas que foi reforçado pela pandemia, que é lidar com a angústia, lidar com o desconhecido, lidar com a falta de controle, lidar com o que a gente não é, com o que a gente não sabe, com o que a gente não tem. Na psicanálise a gente chama a condição de permanecer nesse estado, né, de não saber, de capacidade negativa. E esse é um termo importante na área, né? Porque por mais que seja desconfortável a gente permanecer nesse lugar, é importante também que a gente possa esperar até encontrar caminhos que façam sentido e não só encontrar respostas ou inventar respostas só para me livrar da angústia. E, e eu acho que nós já vínhamos tendo muita dificuldade em permanecer nessa posição, em lidar com limites, em lidar com a falta, lidar com o não, né? Até porque atualmente acho que tem uma associação importante entre o poder aquisitivo e uma liberdade, eu nem sei se dá para chamar de liberdade, mas vamos lá, né? Uma ideia de que, então, se eu tenho dinheiro, eu posso ter um carro legal, eu posso morar onde eu quiser, e aí esse eu posso, às vezes, vai tomando dimensões muito maiores, né? E o que acontece é que, em termos éticos, eu sempre vou esbarrar num limite, que é o outro, né? O outro sempre vai lá, sempre vai estar lá, estabelecendo um limite de até onde eu posso ir. E diante disso, né, na pandemia, com todas as orientações aí de cuidado, a gente já vai entrar na parte da pandemia mesmo, né? Mas eu queria colocar que muitas vezes as recomendações de cuidado eram sentidas como uma afronta à liberdade pessoal, né? Então, usar a máscara era como um ataque à minha capacidade e à minha possibilidade de escolher o que eu quero ou não vestir. Ou então, o isolamento era uma afronta à minha liberdade de ir e vir, né?
Só que, na realidade, usar máscara e o isolamento não tem a ver com algo tão pessoal assim. É algo que tem a ver com a coletividade. A gente usa para proteger o outro, né? Só que a gente está também num tempo de uma polarização política tão intensa, né? Que esse outro vai entrando numa categoria meio que de subalterno, né? Então, é um outro, mas é um outro que não compartilha das mesmas crenças que eu, é um outro que não votou no mesmo candidato que eu, então é um outro que eu não sei se eu preciso respeitar e deixar de fazer uma coisa que eu quero muito por conta disso. Então, eu acho que na verdade, a gente está falando de saúde mental e de pandemia, mas eu só queria colocar aqui que tem um contexto muito amplo que perpassa isso tudo, né? Mas eu acredito que seguir recomendações sempre foi uma escolha, né? Eu não acho que estamos sendo privados da nossa autonomia. Acho que a gente está exercendo ela mais do que nunca. Isso a gente via muito aqui em Ribeirão, né? No começo, quem não queria usar máscara até saía com a máscara, mas né, usava ela lá no queixo. E hoje em dia que já não temos mais tantas restrições de lugares, né, que o comércio já está reabrindo, os bares e tudo mais, muitas pessoas continuam em casa, né, então estamos exercendo aí a nossa autonomia e a nossa liberdade, só que de um jeito diferente. Então vamos falar da pandemia, né? O que aconteceu aí nesses últimos 9, 10 meses? Deixa eu tentar fechar essa janelinha. Pronto. Bom, esse é um gráfico que eu peguei aí na internet no domingo. No domingo, a gente tinha 32.730.945 pessoas que haviam tido confirmado Covid-19, né? E ontem atingimos 1 milhão de mortos no mundo inteiro. Domingo ainda não estava nessa marca, mas aí ontem já chegamos lá. Se a gente pensar que para cada óbito tem aí de 6 a 10 pessoas enlutadas, temos aí no mínimo 6 milhões de pessoas enlutadas no mundo. E eu lembro que eu vi em algum lugar, eu até procurei essa referência, mas eu não consegui achar. Mas eu vi em algum lugar que o nosso cérebro não é capaz de dimensionar números muito grandes, né? Então, pensando aí nessa marca de 1 milhão de mortos, eu trouxe um auxílio visual para a gente tentar entender, se aproximar um pouquinho do que isso significa, né? Eu queria trazer os vídeos, mas eu achei que iria travar, então eu trouxe imagens. Aqui são 1 milhão de caranguejos que acabaram de nascer e que estão indo para o mar, nem dá para ver direito, né? São tantos. Aqui são 1 milhão de bolinhas numa banheira. Tem duas pessoas aqui embaixo, aqui o outro não dá para ver, né? Tá escondido. Aqui é um nadador no local que tem 1 milhão de peixes e 1 milhão de pessoas em um protesto no Chile. E um outro ponto, né, é que se a gente ama, né, alguém que tá nessas estatísticas, tudo se transforma, né? E muito provavelmente a gente tem aí hoje, mais ou menos, então, 6 milhões de pessoas que amavam alguém que para elas era, né, 1 em 1 milhão. E o que a gente escuta falar da pandemia, né? Desde fevereiro, março, né? Achatar a curva, que curva é essa? Diminuir o índice de casos novos e de contágios para diminuir internações e não sobrecarregar o sistema de saúde, tentando controlar um pouco aí a mortalidade associada ao vírus, né? E para isso foi preciso tomar algumas medidas de redução dos impactos, que é aquilo que todo mundo já sabe, é isso que a gente está vivendo, né? O isolamento, a quarentena, fechamento de escolas, distanciamento social, a nossa realidade aí dos últimos meses. E num período como esse, né, o foco primário de atenção de gestores de saúde, de governantes, deve ser voltado para a saúde física das pessoas e para o combate do agente patogênico. Então, é uma luta pela sobrevivência mesmo, né?
E aí a saúde mental, ela tende a ser negligenciada ou subestimada, trazendo algumas lacunas no enfrentamento dos desdobramentos negativos associados à doença, o que pode ser complicado porque as implicações psicológicas elas podem ser até mais duradouras e prevalentes do que o próprio acometimento, né, pela doença, ressoando aí em diferentes setores da sociedade. E se a gente parar para pensar, né, sintomas de depressão, de ansiedade, estresse, eles já estavam num crescimento alarmante em nível global, no Brasil muito também, né, de um jeito aí preocupante, antes dessa pandemia toda, né? Então, a saúde mental já era uma preocupação importantíssima antes da pandemia. E o que a gente tem visto é que esse crescimento ficou ainda mais acelerado por conta da pandemia, com destaque, né, todos os estudos, todos os artigos trazem um destaque particular para os profissionais da área da saúde. É apontado também, né, já são relatados casos de suicídio, que são potencialmente ligados às implicações psicológicas da Covid-19. E aí, quando a gente fala de implicações psicológicas né, desse vírus, a gente tem que pensar que tem implicações que estão diretamente relacionadas, né, ao coronavírus. Então, é o medo de adoecer, ou como que eu vivo o adoecimento, ou o medo do meu familiar adoecer, né, do meu ente querido falecer, ou implicações relacionadas às medidas de contenção, que tem a ver com a quarentena, tem a ver com esse distanciamento social, com a gente não poder chegar perto, abraçar, tocar, sair, toda uma nova ordem que passou a ditar como que o mundo gira, né? Então, o que eu tô falando basicamente é de uma quarta onda, né? Esse é um gráfico que mostra um pouquinho dos impactos, né, da pandemia. A primeira curva aqui é a mortalidade e a morbidade diretamente associada à Covid-19. A segunda curva é o impacto relacionado à restrição de recursos para pacientes que têm condições urgentes, mas não Covid. A terceira curva, que aparece um pouco depois, mas que é significativa e que merece toda a atenção também, é o impacto da interrupção da oferta de cuidado para pessoas que têm doenças crônicas, que ficaram sem aí a oferta de sistema de saúde que antes estava disponível, né? E a quarta curva, que é o que a gente está conversando hoje, tem a ver com o trauma psicológico, com o adoecimento mental, com os prejuízos econômicos e com o burnout, de uma forma geral, né? É uma onda aqui, ó, que perdura por muito tempo. Nem sabemos exatamente quanto. Então, se a gente pensa aí, né, que a depressão, a ansiedade já estavam presentes, já chamavam a atenção antes mesmo da pandemia, eu acho que a gente pode considerar que, muito provavelmente, uma parte do que a gente está vivenciando na pandemia já existia antes do surgimento desse coronavírus, mas agora ficou mais evidente, ficou mais sensível, ficou mais potencializado, né? Então, é possível que muitos dos casais que estão tendo problemas, por exemplo, já vinham tendo dificuldades antes, mas acabavam não se deparando tanto com isso, não olhando tanto para essa relação por conta de um dia a dia muito corrido, de uma rotina muito frenética, né, de trabalho, né, de um ritmo muito acelerado. E a pandemia vem interromper e transformar todo esse ritmo, fazendo com que a gente precise, mesmo sem querer muito, olhar para as nossas próprias questões, né? Essa é a imagem de um filme que chama Onde Vivem os Monstros, que eu queria muito falar muito desse filme aqui com vocês a aula inteira, mas não dá, então fica aí a referência, né? Tem um livro e tem o filme, né? É a história de um menino que está muito confuso, muito sofrido, e aí ele briga com a mãe e ele acaba entrando depois numa ilha. Ele vai viajar, entra numa ilha em que tem vários monstros lá, monstros com terríveis garras e terríveis olhos e aparentemente assustadores, né?
E o menino vai conhecendo cada um desses monstros, e ele vai percebendo que eles têm também um jeitão muito particular, eles têm necessidades específicas, né? Tem um jeitão que dá para conviver com cada um desses monstros. Eles não vão deixar de ser monstros, mas de repente, conseguindo ouvir o que eles têm a dizer, talvez eles não fiquem gritando tanto o tempo inteiro para estabelecer aí uma convivência pacífica. E eu acho que isso tem muito a ver com o tema, né, de saúde mental e pandemia, porque na verdade, o que a pandemia fez foi trazer uma inversão tão grande, né, na nossa ordem do dia, que a gente precisou também viajar aí para essa ilha e nos deparar com todos os monstros que já estavam no nosso subterrâneo, né? E aí, né, eu escuto muito falar da pandemia como uma prisão, né? Nesse sentido, eu acho que vale a pena a gente refletir também, né, sobre como que estava sendo a vida antes da pandemia, porque uma pessoa pode ser refém de si mesma, né, refém de uma rotina em que não tem espaço para se olhar, para se cuidar. Uma pessoa pode ser refém aí de likes de rede social, do olhar de uma outra pessoa, né, ou de um grupo de pessoas. E o que aconteceu com a pandemia, uma parte do que aconteceu foi essa inversão da ordem, né, e da lei do mundo, fazendo com que a gente realmente se olhasse, né, e se deparasse com algumas amarras que podiam já existir aí anteriormente. Então, se antes, né, a gente passava o dia na rua trabalhando e voltava para casa à noite exaustos e dormíamos, hoje, no geral, a gente passa o dia em casa e chega à noite e não consegue dormir. O bonde da insônia está passando aí em muitas casas, né? E com a diminuição do barulho, né, tem menos carros nas ruas, tem menos bares e vai ficando mais silêncio e a gente consegue se ouvir. Então, é claro que isso não é gostoso o tempo inteiro, mas não quer dizer que não seja importante. É um mergulho para dentro de si. Eu não sei se eu chamaria isso de prisão, necessariamente, né? E a partir desse mergulho, né, olhando para o que mora aí, né, no nosso mundo interno, isso pode possibilitar que a gente volte depois desse mergulho, né, volte à superfície, mas inteiro também para se relacionar. E isso é algo que a gente também tem constatado nessa pandemia, né, que apesar do distanciamento social, muitas pessoas estão mais próximas, né, de quem se quer bem, porque agora estar junto não é mais apenas uma consequência de uma convivência, né? Estar junto é algo que você faz um esforço consciente, né? Você tem que fazer uma ligação se você quer conversar com aquela pessoa, você não vai encontrar ela na rua, né? Então, muitas pessoas estão se aproximando mais mesmo sem poder se tocar diante de todo esse cenário diferente, né? E aí eu quero parar um pouquinho para conversar sobre essa coisa do sono, né? Quando a gente consegue dormir, muitas vezes os sonhos que a gente tem estão sendo meio bizarros. Existem alguns pesquisadores que estão realmente investigando esses fenômenos, né? Os sonhos que a gente tem num período tão conturbado como esse que a gente está vivendo, né? Se a gente considerar, né, que o sonho tem uma função de proteger o nosso psiquismo, ele vai atenuando aí o sofrimento que é mobilizado por situações traumáticas que a gente vive, né? A partir de articulações imagéticas aqui, que são aquelas cenas estranhas dos nossos sonhos que mais parecem uma alucinação. Mas a partir disso, a gente vai conseguindo dar nome e dar forma para a nossa angústia. É um processo de elaboração mesmo, né? E o que a gente tem visto é que os sonhos nesse momento, né, os estudos aí iniciais, né, já estão mostrando que a pandemia está trazendo impacto aí, já está influenciando dos nossos sonhos. Tem um livro que chama O Terceiro Reich, que começou a estudar isso lá atrás,
na ascensão de Hitler, né? Antes mesmo da explosão, assim, da guerra, do nazismo, eles perceberam que os sonhos, né, de quem vivia sob um regime totalitário já tinham particularidades muito notáveis. Então, eram sonhos que traziam uma carga enorme de angústia, a ideia de um inimigo ali na espreita, né? E aí aqui, né, a partir disso, dá para a gente pensar que o sonho tem uma análise social também, né? Que os restos do dia que vão aparecer nos sonhos de cada um vão estabelecendo uma ligação com o coletivo no qual aquele sonhador está inserido. Então, é claro, o sonho tem uma dimensão que é muito íntima e muito particular, mas ele também vai dizer do mundo que a gente está vivendo, do mundo que aquele sonhador está inserido, né? E, e aí eu vou trazer um sonho que uma amiga minha teve, eu pedi autorização dela, ela gentilmente cedeu, né, essa autorização. Ela é uma psicóloga também, ela trabalha num hospital de referência em outra cidade, né, de próxima a Ribeirão. E a gente estava conversando, né, de como esse período tá muito confuso, né, e a gente estava contando dos nossos sonhos, dessas esquisitices que estão aparecendo. E ela contou de um sonho que ela teve, que eu achei muito, muito rico, assim. Ela disse que ela estava numa floresta e que, de repente, ela via uma baleia nessa floresta, mas era uma baleia que ela não nadava, ela voava. E que estava lá, por entre as árvores, né? E a gente conversou um pouco, assim, sobre essa sensação de uma inversão total das leis naturais, né? E é isso que a pandemia está apresentando para a gente, né? O desafio de tentar digerir um mundo que não funciona da mesma forma, né? Nessa mesma conversa a gente estava dizendo, né? Ela estava me contando o sofrimento que ela vinha passando, porque ela trabalha numa unidade que tem muitas mortes, é um CTI, né? E como que estava sendo difícil para ela acolher aquelas famílias que perdiam, né, os entes queridos, né, quando os pacientes faleciam, como que era difícil acolher esses familiares sem usar do toque, sem poder abraçar, sem poder encostar, né? Então, até algo tão simples, né, tão pequeno como toque, que antes simbolizava afeto, segurança, acolhimento, agora tem uma outra carga, né? Um outro significado. Agora é algo que gera uma ameaça, né? Então, vai ficando tudo realmente muito, muito caótico, né? E aí eu quero trazer um pouquinho aqui, né, questões do nosso funcionamento que estão além do patológico. Não estou falando de diagnósticos, de transtornos, mas de oscilações naturais do nosso funcionamento. Então, se a gente pensar, né, no que acontece quando a gente está sob uma intensa carga de angústia, né, muitas vezes a gente dissocia. Essa dissociação vai ter níveis, né, vai ter níveis, intensidades, frequências, né? Então eu posso dissociar um tanto enquanto eu estou assistindo um seriado, enquanto eu estou conversando com alguém, enquanto eu estou trabalhando, né? Mas eu posso dissociar também numa intensidade tão grande que eu me desconecto com a parte da realidade que gera essa angústia. Então é como se eu olhasse para a realidade e me agarrasse à parte que me acolhe mais, né? E aí eu fico muito mais vulnerável às tais das fake news, né? Porque são notícias que vão dizer aquilo que eu quero ouvir, né? E isso acolhe um tanto, né? Mas não quer dizer que está contemplando de fato o que está acontecendo na realidade, né? É algo muito parcial e isso vai trazer um risco enorme, não só para aquele indivíduo, mas para a coletividade, né? Porque muitas vezes em situações assim a gente pode se expor a riscos, né? Então, se eu acredito que o coronavírus é mesmo uma gripezinha e que nada vai acontecer, vai ser muito mais difícil eu conseguir seguir aí algumas recomendações, me proteger, eu proteger quem está à minha volta, né? Então, esse é um posicionamento, né, que tem acontecido e que chama atenção, né, por conta da intensidade da desconexão com
a realidade. E tem um outro posicionamento também que também se desconecta de partes da realidade que merece atenção, que é um posicionamento de tentar controlar de uma forma obsessiva tudo que me cerca, né? Isso também não tem necessariamente a ver com colocações científicas, né? É diferente de eu lavar as mãos ou de eu usar máscara, né? Tem estudos que vão mostrar, que vão explicar por que isso é importante, né? Quando eu adoto uma postura muito obsessiva, eu vou criando rituais que não tem necessariamente a ver com o que está posto, mas tem a ver mais com uma necessidade minha de tentar criar um jeito aí, mesmo místico, de tentar me blindar, o que é impossível, né? O Christian Dunker falou um pouco disso, né? Ele disse que tem três tipos de reação diante da pandemia, né? E eu trouxe aqui esse trecho porque eu acho que é bastante ilustrativo. Ele diz assim, né? Quando éramos pequenos, desafiávamos a imensidão do mar, às vezes sem uma mão amiga. O tolo era aquele que não acreditava na profundidade marinha e achava que aquilo era apenas um truque que os pais criavam para ele não ir longe demais. Os confusos descobriam que, diante da imensidão do oceano, infelizmente eram menores do que se imaginavam. Passavam horas brincando de segurar as ondas e construindo resistentes castelos de areia com fossos e túneis de detenção. Enquanto isso, os desesperados enfrentavam aquela onda maior, que tirava o chão debaixo dos pés. Naquele momento eterno, tinham certeza de que jamais voltariam a sentir a segurança terrena novamente. Naquele instante infinito, eles podiam afundar a cabeça, engolir água ou debater-se em desequilíbrio. Alguns aprendiam a duras penas que é possível entregar-se ao movimento e esperar, porque aquilo também passará. E como que a gente faz, né, até isso passar? Eu vou trazer um pouquinho aí de questões bem práticas sobre como que serviços de saúde mental vão funcionando em situações de emergência. Então, em situações de emergência, como a pandemia que a gente está vivenciando, o objetivo principal de um serviço de saúde mental vai ser basicamente ajudar a comunidade a retornar a algum equilíbrio, tentando restabelecer o mínimo do funcionamento social e psicológico das pessoas e limitando a ocorrência e a severidade de problemas de saúde relacionados àquela emergência. O primeiro passo para isso é tentar classificar quais são as pessoas que estão afetadas nessa emergência, ou o nível de risco, né, grupos aí de risco. Essa é uma classificação que está num livro de manual de... É um livro de manual de intervenções psicológicas em emergências, né? Existem diversas classificações desse tipo, classificações específicas da pandemia, né? Mas basicamente elas trazem algo muito parecido, né? Em primeiro lugar, sempre vai estar localizado os sobreviventes primários, que são aquelas pessoas que tiveram ou têm o Covid-19, no caso. Sobreviventes secundários são os parentes enlutados dessas vítimas. Em terceiro lugar, são os profissionais da saúde e equipes de resgate. Então, bombeiros, paramédicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, né? Pessoas que estão aí muito expostas. Em quarto lugar, a comunidade atingida e envolvida na situação. Aqui entram profissionais de mídia e representantes governamentais. Em quinto lugar, hoje em dia, todo o resto da população, né, que tem acesso à informação e que, de alguma forma, após verem ou ouvirem reportagens, vão vivenciando aí uma importante mobilização emocional. Aqui no Brasil, né, depois de algum tempo de pandemia, a gente já consegue mapear até com um pouco mais de detalhe o que é, quem aí tá um pouco mais vulnerável, né? Então, eu queria chamar a atenção para as mulheres, né? A gente tem visto aí um aumento expressivo na violência doméstica, né? Esse é um grupo aí que já vivia aí vítimas, às vezes, de feminicídios, né? Duplas, triplas jornadas, e que agora também estão muito mais vulneráveis, né? Pessoas que perderam o emprego ou que sofreram perdas financeiras significativas. Isso não tem a ver com não conseguir pedir comida japonesa naquele mês, tem a ver com não saber se vai dar para manter a casa, comprar comida, ou
não poder, de repente, se afastar do emprego por medo, né, das consequências econômicas e ter que se submeter, às vezes, a situações de exposição, mesmo muito assustados, né? Os profissionais que trabalham na área da saúde, eu vou falar um pouquinho mais desse grupo mais para frente. Pessoas portadoras de doenças crônicas ou de transtornos mentais, que já não têm mais o acesso ao tratamento que anteriormente estava disponível, né? E os grupos de risco já conhecidos, as pessoas mais vulneráveis ao coronavírus. Aqui é uma imagem de um livro que eu achei o máximo, assim, Fucking Tired Lockdown Mommy. É a história de uma mãe que está tendo que viver na pandemia isolada com várias crianças, né? Vai trazer aí uma paródia de algo que tem sido muito comum, né? Um sofrimento muito grande desse grupo. É aquela história, então, não é que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Isso precisa ser levado em consideração. E então a primeira resposta a uma situação de emergência, né, na pandemia, por exemplo, são ações de primeiros socorros psicológicos, que nada mais é do que uma resposta humana de suporte básico para uma pessoa que está em sofrimento e que precisa de acolhimento. Então a gente vai precisar contemplar alguns pontos, né? O primeiro é tentar proteger aquela pessoa de outros riscos, né? Oferecer cuidados muito práticos e fortalecer o suporte social, tentar atender as necessidades básicas daquela pessoa e sanar as dúvidas e escutar, respeitando a condição da pessoa atendida. Então, não é um momento em que eu vou ficar provocando, cutucando, mobilizando mais aquela pessoa. É um momento em que eu vou escutar, acolher e dar suporte. E, é claro, tentando auxiliar aí a compreender as informações que a pessoa quer ter acesso, né? E aí eu vou traçar intervenções diferentes para demandas diferentes, né? Hoje em dia, né, a gente teve que estabelecer os protocolos de atendimento no HC e eles passam um pouco por todos esses pontos, né? Então, as ações vão desde ações psicoeducativas, que tem a ver com mídia, tem a ver com panfletos, tem a ver com orientação à população de uma forma geral, essas orientações até sobre medidas protetivas bem básicas, né? Disponibilizar canais de escuta e canais para acolher dúvidas. O ideal é que existam até espaços de escuta disponíveis 24 horas, né? No HC a gente tem espaços diários, mas não disponíveis 24 horas por dia. Estratégias de identificação de casos de maior vulnerabilidade e, a partir disso, atendimento especializado, né? Para indivíduos que apresentem demanda para isso, e proposta de espaços em grupo, né? É claro aqui, né, que quando eu falo de atendimento individual ou em grupo, né, é sempre virtual agora, né? A não ser em situações muito específicas, né, a gente vai fazer o atendimento presencial, mas está tudo sendo online ou por telefone. E aí é importante levar em consideração, né, que são esperadas reações de estresse emocional transitórias. Então, é esperado que hoje em dia todo mundo tenha baixa concentração e alteração de humor, né? São reações ao luto e à perda, mesmo que simbólicos e não concretos, né? Então, é importante ir diferenciando o que é uma reação normal, esperada e até saudável, do que seria algo mais patológico, né? E aí eu queria trazer um pouquinho aí algumas reflexões sobre os profissionais de saúde, né? Esse grupo que merece destaque, que está sendo apontado como uma parte da população em alto risco, né? Que a gente sabe que os profissionais da saúde estão expostos a mortes em larga escala, né? Sofrem ameaças e agressões propriamente ditas. Eu lembro de uma enfermeira que trabalha comigo que comentou que ela não sai mais de casa usando branco porque ela já foi ameaçada no transporte público, em Ribeirão mesmo, né? Esses profissionais estão expostos a um risco aumentado de ser infectado, de adoecer e de vir a morrer. Tem aí a possibilidade de, mesmo inadvertidamente, infectar outras pessoas, tem uma frustração por não conseguir salvar todas as vidas, apesar dos esforços, e um afastamento maior do contato com os familiares e amigos de forma geral, né? Mas eu queria trazer um outro aspecto aí da vivência do profissional que é anterior à pandemia, mas que na pandemia talvez tenha ficado ainda mais exacerbado, né? Que tem a ver com o vínculo que é estabelecido, né, com o paciente, com a família. Para que um cuidado seja efetivo, né?
é preciso que se estabeleça uma relação, se estabeleça um vínculo. E o que acontece quando a gente estabelece um vínculo é que eu vou sentir algumas coisas, ou vou me deparar com algumas questões que eu não estava necessariamente preparada ou exposta a enfrentar naquele momento, né? E para a gente conversar um pouquinho disso, eu vou trazer o mito de Quiron. Quem me conhece sabe que eu gosto muito desse mito, eu acho que ele é bastante ilustrativo. Ele fala da possibilidade do cuidado mesmo, né? Então, Quiron é um centauro, né? Referido aí na mitologia grega como cuidador ferido. Era o mestre de inúmeros heróis gregos e é considerado... O nome Quiron, na verdade, é aquele que simboliza aquele que cura pelas mãos, né? Quiron é filho de Cronos, né, do deus Cronos com a ninfa Fílira, foi criado por Apolo e Ártemis, e ele foi criado num ambiente com muito estímulo, aí, estímulos de artes, músicas, filosofia, terapias curativas. Em determinado momento da vida, Quiron foi ferido no pé por uma flecha de Hércules que estava envenenada. Só que como ele era filho de um deus, ele não morria. Então a sina de Quiron foi viver todos os dias de sua vida com uma dor que latejava, que incomodava, que doía, né? Mas, na verdade, foi exatamente esse contato com a própria dor que possibilitou que ele compreendesse e pudesse cuidar efetivamente da dor dos outros. Então, quando alguém procurava Quiron precisando de cuidados, com dor, ele conseguia cuidar da pessoa como um todo, não só daquela ferida, porque ele sabia como que era ter dor. Ele estava conectado com a própria ferida dele, né? E isso dá toda uma outra dimensão ao que a gente chama de cuidado. Então, a ideia é que para os profissionais da saúde, né, e eu me incluo nessa, né, a dor e a morte vão estar presentes no nosso cotidiano, são os nossos companheiros de trabalho, e quem já fez aí trabalho em grupo sabe que, dependendo do nosso grupo, o trabalho pode ser uma delícia ou pode ser um tormento, né? Então, como que a gente vai conviver com esses companheiros, né? Como que a gente vai cuidar das nossas feridas e das nossas questões, já que a gente optou por esse caminho, né? E aí eu proponho duas questões para nortear esse olhar, que é de qual sofrimento que a gente cuida e como que a gente cuida desse sofrimento, né? Então, enquanto profissional de saúde, eu posso voltar minha atenção para o paciente, propriamente dito, para a família dele, ou eu posso, de repente, até me voltar para a equipe, para como que a equipe está funcionando, né? Mesmo se eu me concentro só no indivíduo, só no paciente, eu sei que ele tem uma dimensão psíquica, social, biológica, espiritual, mas o que acontece é que esses diagramas aqui, eles são muito bonitinhos, né, mas didáticos apenas, né, na realidade é tudo muito mais bagunçado, né, o paciente é um só, é complexo, dinâmico, e ainda bem que é assim, né, porque significa que a vida é bem rica. Na verdade, nós somos todos um grande emaranhado, né? Então, quando eu estou atendendo um paciente, se ele começa a me falar de uma dor, né? Sei lá, uma dor nas costas, eu não vou necessariamente interromper o atendimento só porque ele não está falando de algo que diz da parte psicológica e chamar um médico, né? Eu vou escutar essa dor do meu jeito e eu vou trabalhar com ela da forma que eu posso, né? Depois eu posso até chamar o médico, mas eu preciso entender que o paciente é um só, né? Eu não posso segmentar ele e trabalhar aí com algo muito distante da realidade, né? Seria como um médico cuidar, por exemplo, do câncer e não do indivíduo, né? Isso torna o trabalho muito mais difícil, mas é isso que possibilita uma conexão humana, né? A forma como um médico vai ouvir da dor, um capelão vai ouvir a dor, eu vou ouvir, né? Uma fisioterapeuta vai ouvir, são diferentes, né? Cada um vai poder cuidar de um jeito especializado, diferente, né? Mas o paciente é um só. Além disso tudo, eu acho que ainda tem no meio desse emaranhado as nossas próprias questões, né? A minha família, o meu funcionamento, né? A minha espiritualidade, meus limites, né? Meus pontos cegos. Então, na verdade, é uma grande bagunça. Mas é a vida, né? Uma grande bagunça. E aí a segunda questão é como que nós cuidamos.
eu proponho sempre a escuta terapêutica, que tem a ver com sentir o que o outro sente, né? Então, eu sei que aquela dor não é minha, mas eu permito que ela ressoe em mim. Então, por mais que de repente um paciente esteja falando que ele tem medo de morrer, né? Um paciente que, por exemplo, está com coronavírus, está falando que ele está com medo de morrer. Eu posso nunca ter me contaminado com coronavírus, mas de alguma forma eu já senti medo. Se não medo de morrer, medo. Não um medo real, aquele medo que vem das entranhas. Então, para que eu possa me conectar com esse paciente e de fato entender o que ele está dizendo, eu preciso me conectar também com essa sensação em mim. E isso significa, então, que na nossa prática a gente vai se confrontar, inevitavelmente, com a finitude, com a impotência, com as perdas, porque é isso que o paciente vai apresentar, né? Mas poder se conectar, né, com esse mundo, né, interno, vai possibilitar que eu consiga também me conectar com o paciente. E isso faz toda a diferença, porque em situações de grande sofrimento, né, dificilmente tem alguma coisa objetiva que eu possa falar que vai transformar aquela situação. Mas quando eu consigo me conectar, de repente algo ali pode sim ser transformado a partir de um vínculo, né? E aí existem algumas formas específicas que a gente vai conseguindo estabelecer essa relação, né? A gente escuta muito falar de empatia, né, de simpatia, e eu acho que é legal a gente diferenciar isso, né? A simpatia tem a ver com compreender o sentimento do outro, né? Identificar as circunstâncias dele. É um reconhecimento cognitivo. Então, é um olhar que tem a ver com um foco e uma atenção para aquela pessoa, mas não tem a ver necessariamente com uma conexão emocional, né? Já a empatia, não. A empatia tem a ver com essa conexão, com eu conseguir identificar o que me surge naquela relação, o que me acomete, e aí eu consigo, de fato, estabelecer um vínculo, né? Um vínculo diferente, né? Uma conexão. Mas tem um contraponto para isso tudo, que é a tal da fadiga por compaixão. Esse é um termo específico usado para descrever um tipo bem particular de burnout, que está associado a uma exaustão emocional. Isso acontece quando eu, enquanto profissional, consigo ser muito empático com o outro, com as dores dos outros, mas eu sou muito pouco empático comigo mesmo. Então, eu entro no mundo do paciente, eu consigo me conectar com ele, mas no que diz respeito às minhas próprias feridas e às minhas próprias questões, eu vou deixando para lá. Eu vou cuidar depois, eu dou conta, eu não preciso olhar para isso. Mas chega uma hora em que aí eu já não consigo mais ajudar ninguém, né? Porque eu me exalo. E aí tem essa imagem aqui que chama o buraco da lama, né? The mud hole. Aqui é o paciente que está num buraco que não consegue sair dele. A pessoa que é simpática ao paciente está lá do lado de fora, ele consegue ver a situação do paciente, ele consegue imaginar quão horrível é ficar aqui embaixo, mas ele não consegue ajudar o paciente porque ele está longe, basicamente, né? Ele não alcança o paciente. A pessoa que sofre da fadiga por compaixão entra lá no buraco junto com o paciente e fica lá pertinho, se conecta, né? Dá a mão, mas também não vai conseguir ajudar o paciente porque ele também entrou no buraco com os dois pés e ele não consegue mais sair. Ele também vai precisar de ajuda para sair daqui. E a pessoa que é empática ao paciente, né, que consegue estabelecer uma relação que passa pela empatia, desce no buraco, né, põe um pé lá dentro, se aproxima, chega perto do paciente, consegue se conectar, mas ele não se desconecta do mundo externo, ele mantém uma ligação e um pezinho lá fora do buraco. E é exatamente isso que vai possibilitar, de fato, conseguir ajudar o paciente a sair desse buraco. Então, a proposta, na verdade, aqui, né, o que eu estou trazendo é a importância do profissional de saúde de se olhar, né? De se olhar, de se permitir sentir um turbilhão que vai emergir, né, no momento em que ele se relaciona, em que ele vai cuidar de outra pessoa, e dar atenção, dar devida atenção a essas vivências. E aí, para encerrar, eu queria trazer um trecho do livro Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa. É um trecho, na verdade, vou contar para vocês, né, de uma parte, vai ser bem rápido, né?
o Riobaldo estava numa canoa com outro personagem, que é o Diadorim, e um canoeiro. E eles estavam navegando num rio que estava bem um rio pequeno, né, uma navegação tranquila, até que de repente o rio deságua no São Francisco, que estava numa correnteza enorme, e a canoa começa a balançar, e o Riobaldo vai ficando nervoso, porque ele não sabe nadar. Mas ele não diz isso. Ele vai ficando cada vez mais assustado, mas ele tá com vergonha. E aí ele pensa que, bom, pelo menos se a canoa afundar, ele vai poder boiar, porque ele ouviu falar em algum lugar que a madeira flutua. Mas aí o canoeiro diz para ele que aquela madeira daquela canoa lá não flutua não, porque é uma madeira que afunda. E aí ele entra em pânico e não consegue mais conter muito o medo dele. E aí o Diadorim, inquieto, composto, né, percebeu que ele estava, né, sofrido e falou, carece de ter coragem, né? E aí o Riobaldo se pergunta, visse que vinham minhas lágrimas, né, será que ele percebeu que eu estava com medo? E aí ele finalmente confessou, eu não sei nadar. E aí o menino, Diadorim, né, falou, eu também não sei. Então, na verdade, estamos todos aí sem saber nadar, mas carece de ter coragem, então vamos, né? E é isso, pessoal. Aqui algumas referências.